Boa noite, tudo bem? Estou esperando meu amigo Hugo aparecer aí pra gente bater um super papo. Ó, chegou aí agora, tava falando nele. Hugo, tem que ser pelo celular. Não tá aparecendo que você pode participar para mim. Vou entrar de novo. Pronto, acho que vai. Foi. Foi, atenção. Agora sim. Tô aqui, tá me vendo? Chega um pouquinho para trás dessa câmera pra gente poder te ver melhor. Tá. Eu botei aqui num tripézinho. Você consegue me ver? Tá de Consigo. lado o meu vídeo, ele tá de lado? Tá de lado. Então calma aí. Pronto. Deixa eu ajeitar ele aqui. Tá. Ah, sim. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de um jeito que... É que o tripé que eu tenho aqui, ele coloca só de lado. Ele coloca de lado. Tudo bem, não tem problema. Eu fico segurando aqui. Pronto. Tá? Você me ouve bem? Bastante. Tá. Vê se você Teu áudio consegue aqui dar uma parada, senão vai ficar... o seu áudio aqui tá um pouquinho baixo, mas eu te ouço. Para mim, tá? Eu vou desligar aqui o ventilador para poder ver se eu consigo um som melhor. Tá. Kel, fone. Melhorou? Bom, tô te ouvindo. Você tá me Vamos ouvindo lá. bem também, né? Ok. Então, gente, eu trouxe esse professor maravilhoso que é o Hugo, que ele tem tudo aquilo, assim, eu de um tempo para cá, eu venho pedindo que se aproximem pessoas boas, pessoas de conteúdo, pessoas positivas. E com relação a alguns assuntos que eu coloquei nas minhas propostas, né? É lógico que nem tudo eu entendo, né? Nem tudo eu saberia fazer sozinho. É para isso que a gente pode ter uma equipe, né? Que a gente, né, vai agregar chamar essas boas pessoas para nos ensinar, para somar, para nos ajudar. E o Hugo é uma delas. Eu estava já com essa ideia de colocar alimentação vegana nas escolas, né? E falei, bom, com certeza eu tenho algumas pessoas, mas vão aparecer outros que vão me dar uma ajuda. E aí apareceu o Hugo, a gente se conheceu, ele já me conhecia, a gente já se conhecia de 10 anos atrás, ele ia às manifestações do Cadeia. Então, primeiro eu vou deixar de se apresentar e aí depois eu continuo um pouquinho. Fala aí, Hugo. Beleza. Não, é verdade. A gente já se conhece assim de um tempo atrás, né? Desde as manifestações do Cadeia no comecinho, né? E eu me recordo bem que assim a questão da proteção animal é algo que eu já atuo, né, mais ou menos nesse período, acho que desde 2007 que eu começo a entrar nesse mundo, né? E aí quando você tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, né? Eu era uma pessoa que trabalhava com gastronomia clássica francesa, típica, né? Com aquela trajetória de chefe de cozinha que trabalhava com carne, que trabalhava com tudo e com alta gastronomia e focado nisso, né? E de repente eu já tinha aquela coisa do amor dos animais, mas aquele amor distópico, né? Que a maioria das pessoas tem. É um amor distópico, né? Um amor que a gente costuma falar que tem, como Gary Francione, professor Gary Francione fala, a esquizofrenia moral, né? A gente ama uns e outros, a gente come, então como é que lida com isso, né? Peca aí por várias petições de princípio dentro da ética. E daí, assim, as pessoas, como porque como, né? Enfim, eu era como todo mundo. Mas quando eu comecei a ter acesso, né, desde aquele vídeo Terráqueos, né, que abriu muito minha mente, desde 2006 com o Joaquim Fênix, narrando, muito antes dele ser o Coringa, né? Dele ser o cara premiado que ele era. Aí que mudou minha cabeça. E aí realmente resolvi trabalhar e mudando totalmente com a questão do meu relacionamento com os animais, mas ainda continuei trabalhando com gastronomia, porque não existia mercado para isso. E eu falei, bom, vou mudar meu mercado, né? Meu mercado não muda, eu vou mudá-lo, né? Eu vou transformá-lo. E daí eu fui aos poucos conseguindo mercado, conseguindo trabalho
para poder deixar de trabalhar com animais como insumo dentro da exploração e trabalhar 100% com veganismo, né? Então, assim, eu já tenho algum tempo já que eu consegui trabalhar 100% com veganismo. Fiz o primeiro curso vegano de capacitação em gastronomia com nível universitário, né? Um curso de extensão de 128 horas. Eu fui o primeiro a fazer isso dentro de uma faculdade. Como outras disciplinas também, ecogastronomia 100% vegana, não tinha isso em nenhuma faculdade. Eu Muito coloquei legal. isso dentro de uma cadeira, uma graduação 100% vegana, né? Então, quer dizer, trabalhando com técnicas de alimentos de origem vegetal, quer dizer, enquanto os professores trabalhavam dando exemplo com vegetais, colocando carne, eu ia lá e veganizava tudo, né? Então, Muito legal. Tudo que eu fui trabalhando, eu fui veganizando pela razão e, em alguns momentos, pela força, né? Porque, às vezes, eu acho que um pouquinho de pé na porta não faz mal para ninguém. Muito legal. A gente sempre tenta ir pela questão técnica, pela questão política e, sobretudo, pelo convencimento, né? Porque a gente está falando de convencer pessoas. E o convencimento... Quer falar, João? Não, é a tua entrada, tem que ser desse jeito mesmo. Eu tô feliz por ter esse conteúdo todo chegado até a minha porta. Então, assim, era tudo que eu precisava. Essa semana, não sei se você conhece a Bela Vegan, que é a Flávia, né? Eu vi um comentário dela agora aqui, que eu não sou muito usuário do Instagram. Eu boto muito o Facebook porque eu lá consigo escrever mais texto e colocar mais conteúdo, mas até eu uso mais profissionalmente. Sim. Né? E daí eu vi lá um comentário dela falando que também tem um projeto nessa área. Eu acho ótimo. Conversar, agregar, enfim, quanto mais coisas boas. Né, desculpa te interromper. O meu projeto, ele surgiu do meu mestrado, em 2015, uma dissertação de mestrado, que o meu orientador, que não é dessa área, da área de zootecnia, eu falei assim, você vai me orientar? Então, se você vai me orientar, eu não vou seguir a sua linha de pesquisa. Eu vou aqui, a gente vai quebrar, vou ser um pouco iconoclasta. Você vai ter que ser o meu orientador e eu vou fazer um trabalho vegano, nada de animal. Legal. E aí ele, não, estou dentro, vamos fechar, vou abrir essa sessão para você. E ele foi meu orientador em desenvolvimento local. Então, o meu mestrado, eu sou mestre em desenvolvimento local, que tem tudo a ver com políticas públicas voltadas para a alimentação vegana, né? Então, quando eu criei, ele me deu essa ideia, ele falou assim, Hugo, você não quer fazer uma lei? O meu projeto final era fazer uma lei, porque no mestrado profissionalizante você tem que criar um conteúdo, um produto. Então, eu falei, eu quero criar uma lei, ele falou assim, Hugo, não cria uma lei, cria um manual ensinando as pessoas a fazer a implantação da alimentação vegana nas escolas públicas. Isso muito legal. Precisa. Eu falei, cara, você matou, é isso mesmo, vamos fazer isso mesmo. E daí eu me debrucei muito no conteúdo que já existia, por exemplo, da própria SVB, né, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu cito muito eles no meu trabalho, porque eles já tinham uma experiência em 2013 que eles fizeram em São Paulo e deu muito certo. Eu não sei a quantas anda, mas eu sei que deu muito certo em nível municipal, estadual, até se eu não me engano, e estavam replicando o projeto deles na época. Por conta de muito trabalho, né? A gente é professor do ensino superior, empresário, enfim, por conta de muito... E protetor, né? Eu tenho aí o meu abrigo com 40 animais. Muito legal. Então, por conta disso, a vida você vai acabando pegando seus projetos e você bota no stand-by, né? Você não mata eles, né? Então, fui tentando várias articulações, tentei com Freixo, tentei com pessoas de esquerda, tentei pessoas de direita, porque eu sou animalista, então eu não estou... É importante deixar isso claro, né? Eu não sou vinculado, eu não sou sectarista, não sou proselitista, não estou vinculado a nenhum tipo de religião, a nenhum tipo de nada que não seja animais, meio ambiente e pessoas nesse contexto para poder fazer a coisa dar certo. Sim. Porque não adianta querer vir com uma visão misantrópica que você não vai conseguir nada. Então, assim, tem que incluir as pessoas na história, porque senão a coisa não acontece. Porque elas é que vão fazer as coisas acontecerem. Então, é a primeira vez que eu ouço. A gente já conversou outras vezes. É a primeira vez que eu ouço alguém falar uma coisa que é exatamente aquilo que eu falo. Então, eu hoje, assim, eu já dei essa explicação. Se você tivesse, né, tempo, que a gente não tem, né? Sabe que eu estou no meio de uma campanha, mas se você pudesse ver minhas lives desde o início, você vai ver que em todas eu explico a questão partidária para as pessoas, né?
E eu saí já de 4 partidos por discordar do que eles fazem, né? De como eles agem, né? O primeiro Sim. partido, para mim, é de esquerda, que é o PV. Né? Então, o PV disse que não ia me dar material, que não tinha verba e que eu não tinha tempo de TV. Eu saí. Aí fui para um outro. Aí o outro fez alguma coisa que eu não gostei, porque, né, o cara cria um movimento animalista dentro do partido e vota a favor da vaquejada. Aí eu fui para um terceiro partido. Os caras votam pela soltura de deputados corruptos, né, que estavam presos. Saí do terceiro, discordei, os deputados tinham que ficar presos. Aí fui para o quarto, né, uma outra... Enfim. Aí hoje, por que eu estou num partido de direita? Eu nem me posicionei para ficar num partido de direita. Eu simplesmente escolhi um partido que eles fizeram uma nominata muito boa e que tem partidos no Rio de Janeiro que se faz um vereador com 6.500 votos, 7.000 votos. Tem vários eleitos assim, nessa forma. Né? E esse partido faz um vereador com 8.000 votos. Então, por exemplo, se eu tivesse num partido de esquerda, vamos né, que todo mundo quer que assim, um monte de gente fica me reclamando, eu precisaria de 20, 25 mil. E por sinal, irmão, eu vou falar um negócio para você, que hoje eu vi uma propaganda de um candidato de um partido de esquerda que ele nem vegetariano é. E ele diz que ele luta pelo fim do zoológico, para transformar em santuários, pelo fim dos aquários, não sei o quê. Aí, assim, eu fico pensando, pô, eu sei quem é. Como pode ser verdade isso? Como é que uma pessoa pode lutar para transformar um zoológico em santuário, né? Lutar para a mesma coisa de um aquário, acabar com o aquário, aí vi postagem dele sobre a vaquejada, que ele é contra a vaquejada, e ele come um bife. Então, assim, eu não consigo, sabe, correlacionar essa coisa. É a esquizofrenia moral, né? É a história que eu estava falando aqui agora do Gary Francione, né? Sim. Não, perfeito. Eu também acho assim, a gente deve ser pragmático, né, dentro da política, porque a política ela é feita de pragmatismo e os caras que ganham são os sofistas, os caras que ganham são os caras que falam bem, que se comunicam, são bons comunicadores e nesse teatro todo, muitas vezes, quem ganha são os bons comunicadores. Os animais perdem. Essa é a grande verdade, né? Então, o que acontece? Nesse sentido, eu creio que veja bem, como que eu posso... Eu não posso votar numa pessoa que seja de... Eu posso votar numa pessoa que não seja vegana e que seja pró-animal? Tá, tudo bem. O discurso dela tá falho, mas eu até posso se for a minha única opção. Né? Eu tenho que pensar nesse sentido, se for a única opção. Eu posso comprar de uma empresa veganismo liberal, de uma empresa que trabalha com pecuária, mas que produza uma linha vegana? Talvez se eu não tiver opção. Né? Talvez se eu não tiver opção para poder criar escala, criar mercado. Outros vão discordar, são contra o veganismo liberal. Enfim, isso vai para uma outra seara de discussão. Mas se eu tenho um vereador, se eu tenho um político que ele é 100% aquela causa, 100% aquela ideia, é nesse que eu tenho que ir, é nesse que eu tenho que investir. Não importa se eu tenho lá, de repente, vislumbro mais chance, de repente, em estou vendo... Porque está muito hoje pulverizado o voto. O voto vegetariano, o voto animalista está muito pulverizado. Então, não adianta você tentar adivinhar quem vai ser o... Tem um outro muito bom aí também, que come, por exemplo, que come animais, que eu acho que tem boas propostas, que talvez possa até entrar. Mas eu não vou arriscar nele. Eu tenho que ir na pessoa mas eu que tenho uma... eu fui interpelado por uma pessoa que ficou um pouco aborrecida com essa minha fala, né? Eu falei para ela, olha só, os protetores de casa, né, protetores de animais, alguns ativistas que fazem as coisas... Eu acho que essa galera não tem problema. Mas eu acho que o cara, quando ele vai pleitear um emprego público, tá? Ou quando ele tem um abrigo, que ele recebe doações e ele usa parte desse dinheiro para ele, né? Eu acho que ele tem que repensar nisso. Porque se ele diz que defende, né, se intitula como defensor dos animais,
Eu não consigo entender do cara ganhar um salário de vereador, de deputado, ou mesmo de assessor parlamentar, né? Ter um emprego na prefeitura, ter um emprego no governo. Ele está ganhando um salário para isso e ele come carne. Então, assim, cara, eu acho que não deveria se intitular. Agora, o protetor de casa, o protetor sabe o que faz do bolso dele. No caso, eu nunca tive emprego público. Eu estou pleiteando agora. Eu nunca tive cargo público. Tá? Eu estou pleiteando, né, um cargo eletivo agora. Sim. Então, assim, e desde o final de 2017, eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, não dá para ir para a Lespe defender, pedir o fim dos embarques de animais vivos. Aí eu estar em Brasília, numa manifestação para vaquejada, eu ir para a porta do consulado do Japão, tentar fechar o consulado por alguns minutos pela caça às baleias, e estar me alimentando de animais. Eu falei, cara, ou você vai defender o teu gatinho e cachorro e ficar ali quietinho, né? Ou você vai ter que, sabe, mudar esse teu jeito de visualizar o que você está fazendo. Fica parecendo um oportunismo, né? Porque, assim, falar de bichinho, falar de cachorro e gato, perceberam que dá voto, né? Sim. Perceberam que dá voto. Não, e tem muita gente colocando nos perfis agora que está aí há 10 anos. Se eu não tenho uma bandeira, se eu não tenho uma bandeira de verdade, né? Então eu vou me apegar no que estiver dando mais ibope, né? Se o que estiver dando mais ibope sei lá, crianças com hidrocefalia, autismo, então tá eu vou pegar aquilo ali para mim e vou seguir com uma ética da conveniência, né? Não uma ética verdadeira, uma ética de raiz ali animal. Assim, João, essa minha proposta da implantação da alimentação vegana, que eu consolidei em 2016, esse manual, para poder colocar ele dentro das escolas públicas, ele não é uma atitude, assim, não seria um ato administrativo de quem for entrar, não importa o nível em que ele esteja, se vai ser em nível municipal, estadual ou se ele vai estar no nível federal, não é um ato meramente discricionário. Ele não vai chegar e, eu vou colocar isso aqui e pronto, acabou. Até porque se ele tentar fazer isso, vão barrar a proposta dele por vício de qualquer coisa, né? Vão falar que, enfim, vício de falta de finalidade, enfim. Tem os termos técnicos jurídicos aí apropriados para falar que isso não deve partir, por exemplo, de um vereador, tá? Sim. Mas, assim, o fato é que você implantar a alimentação vegana dentro das escolas públicas, quem trouxer essa proposta, você está fazendo um ato, por mais... Ele pode ser discricionário no sentido de que você vai dar a ideia para você colocar uma alimentação saudável. E qual alimentação saudável? Pode ser várias, tá? Pode ter vários pensamentos. Alimentação mediterrânea, alimentação, sei lá, chinesa, alimentação vegana. A escolha desse método pode ser discricionário, mas a alimentação pública saudável é um ato vinculado, porque está na lei, está na norma, está na Constituição, está na própria Lausanne, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, isso tem que está nas diretrizes do PNAE, está nas diretrizes do CISAM, né, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, mais do que nunca, a alimentação vegana tem sido validada por especialistas de várias áreas, inclusive da área de pediatria, né, como sendo uma alimentação extremamente preponderante e com vários ganhos em vários níveis para as crianças que estão dentro das escolas públicas. Inclusive, tem até artigos que mostram, inclusive, ganho de melhoria de desempenho escolar. Tá? Então, você colocar isso dentro das instituições, das escolas públicas, mais do que nunca é conveniente. E é conveniente por quê? Porque a gente está num momento que houve uma mudança no sistema, no CISAM, por exemplo. Você não tem mais o CONSEA, que são os conselhos, que são os conselhos de nutricionistas que você fazia, que você existia para poder validar essas dietas, para poder validar esse cardápio. Isso foi extinto em 2019. Então, agora, isso existe, mas num outro formato, puramente com a atitude da própria sociedade civil. Então, isso agora virou um fórum brasileiro, né, que existe, mas não com apoio estatal, não como era antigamente. Então,
para você conseguir colocar isso num nível federal, alimentação vegana num nível federal, eu encontro hoje mais dificuldades do que a gente já tinha antigamente. Bancada ruralista é muito forte, irmão. Tem um lobby ruralista forte e tem um próprio lobby até da própria ideia do que se faz de nutrição. Obrigado, você chegar, por Vitor. exemplo, para uma mãe de um aluno e falar assim, senhora, a partir de agora nós vamos colocar alimentação vegana para o seu filho. Se aquela é a única alimentação que a criança tem na escola, a mãe muitas vezes vai pensar assim, mas ele não vai se alimentar, não vai dar carne, não vai dar nada, não vai dar comida forte para ele. Então você tem a mudança, né? A mudança, dentro desse meu projeto, por exemplo, eu coloco palestras de conscientização, porque você tem que conscientizar os pais dos alunos, você tem que conscientizar os próprios, você tem que capacitar os nutricionistas, capacitar as merendeiras para poder fazer uma comida vegana nutricionalmente adequada, né? Você tem que considerar a alimentação, o direito à alimentação adequada, né? Então você tem aí uma sigla para isso, né? Que é o direito um direito à alimentação adequada, direito internacional, alimentação e nutrição adequada, direito humano, alimentação e nutrição adequada, né? Então, dentro dessas premissas, você tem pessoas lá dentro que já vão ter uma visão antagônica à alimentação vegetariana, vegana, né? Vou colocar assim, por isso que eu acho que isso aí tem que andar junto com a educação animalista, entende? Você tem que colocar dentro das escolas educação ambiental. Em paralelo, junto nesse meu projeto, por exemplo, nesse programa, tem hortas agroecológicas que tem que ser feitas dentro das escolas para você poder ensinar, para você dar para a criança o contato, a criança e o adolescente, o contato com o meio, com a comida, como se produzia a comida, ele ter um contato com a natureza, com o meio ambiente, ver como produzia isso, né? Depois de ser convertido em alimento. Óbvio que aquela horta não vai fornecer o alimento todo de uma escola pública grande, mas ele vai ter o aprendizado agroecológico, ele vai ter o respeito pelo meio ambiente, ele vai ter o respeito pelo alimento. Conhecimento, interação. Como é difícil produzir, que você está jogando fora mas não é uma cebola que está jogando fora, tem todo por trás, até aquela cebola tá própria para você poder colher e virar a cebola, por exemplo. Então, você tem vários projetos em paralelo que devem correr dentro para poder se consolidar essa alimentação. Então, a própria capacitação de merendeira, a própria capacitação de nutricionista, isso deve ser dado realmente como título, isso deve ser aplicado como cursos, para que essa pessoa realmente se capacite. Você vai estar dando para ela mais um título para o mercado de trabalho, vai estar habilitando ela melhor para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo com que ela seja independente na hora de criar esses cardápios dentro das escolas públicas. Entendi. Então, para eu poder implantar isso hoje numa escola pública em nível municipal, veja bem, se eu não tenho mais o Conceia hoje, tá? Se ele foi esvaziado, se eu tenho hoje só, se eu tenho fórum, não é só, é muita coisa, você tem o FIBAN também, que é um órgão internacional, tá? Que tem, é um órgão consultivo, tem valor de órgão consultivo para a ONU, você tem o FIBAN, que você tem esse fórum que ocupou o lugar do Conceia hoje. Mas, basicamente, dentro do CISAM, você tem só os conselhos, você tem só o Kaizen. Então, por exemplo, o Conselho Alimentar, você tem o Kaizen. O que é o Kaizen? Ele é uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o Kaizen já fazia parte do sistema CISAM. Tá? O que faz parte do sistema CISAM? Era o Conceia, era o Kaizen, né? E aí você tinha a conferência, você tinha uma conferência para determinar quais serão os planos de segurança alimentar e nutricional, né? E hoje você só tem as instituições privadas que orbitam ali e as instituições em cada esfera, porque são órgãos intersetoriais. Então, assim, são órgãos intersetoriais que fazem parte desse sistema, desse Kaizen, que é do CISAM, que é o sistema para você que legitima os planos de segurança alimentar e nutricional, né? Então, para eu poder validar isso dentro de uma escola pública, porque a escola pública ela é financiada pelo PNAE, né? Pelo FNDE. Então, que tem, sei lá, 70 anos de idade. Esse dinheiro ele vai continuar entrando, tá? Só que o cardápio, como que eu faço para mudar o cardápio?
Eu posso chegar para uma diretora de escola e falar assim, olha, vamos mudar o cardápio, vamos colocar um cardápio vegano. Eu posso colocar isso. Eu posso ter um nutricionista para A gente pode validar colocar isso. um prato vegano, digamos, Você todo pode dia. colocar até o cardápio inteiro vegano. Tá? Numa escola, por exemplo, com a anuência da diretora. Se a diretora Sim. firmar, ou o diretor, estou falando no feminino, mas pode ser um homem, se você colocar uma pessoa lá dentro se você tiver contato com um diretor ou uma diretora dentro de uma escola pública, se você quiser colocar naquela escola a alimentação vegana, você até consegue. Pode ser que ela tenha uma resistência, pode ser que ela tenha uma fiscalização, tá? Mas mas você consegue. Mas se eu quiser colocar isso em nível para todas as escolas, por exemplo, municipais, se eu quiser colocar um prato e continuar servindo carne também, continuar servindo alimentos, produtos de origem animal, tá? Eu até consigo, vai ser mais fácil. Mas se eu quiser mudar o cardápio inteiro, talvez eu tenha que ir na raiz. Talvez eu acho que é por isso que... nas secretarias, dentro da secretaria, dentro do secretariado, no caso municipal, e mudar e conseguir influenciar lá dentro para mudar esses cardápios. Para conseguir, pelo menos... Você não acha melhor a gente começar um prato? É que tá, exatamente. Por mais que esse manual ele considere que ele tenha as instruções para você colocar em nível estadual, em nível federal, se você quiser, né? E de uma maneira integral, ele ensina você colocar quais seriam os trâmites para você colocar integralmente. Se eu conseguir colocar dentro de uma instituição municipal, começar pelo município é muito mais fácil. Sim. Aí você fala assim, mas tudo é o bem, que a gente vai poder fazer então, vamos agora. começar veganizando todas as escolas do município. Se você for veganizar todas as escolas do município, eu também acho que você vai encontrar resistência dentro das secretarias. Então, a minha ideia... Se eu tivesse... Pode falar. Não, só para você entender, a minha ideia é fazer isso numa escola piloto e ir aumentando gradativamente. Por quê? A gente já tem uma... Você não concorda com isso? Concordo. Ah, tá. Exato. Irmão, olha só. Eu não sou aquele cara chato que fica... Eu colocava palestra do Gary há 9, 10 anos atrás, mas eu nunca enchi o saco de ninguém para que virasse vegano. Entende? E eu acho o seguinte, eu fui no meu tempo, né? Eu acho que a segunda sem carne é muito legal, apesar de eu ter amigos que são super radicais e vão dizer para mim, pô, mas aí os caras acomodam se você não estiver ali para poder ajudar naquele processo. Então, a escola, no caso, a gente não tem como falar de estadual hoje, a gente não tem como falar de federal, a gente só pode falar de municipal, que é o pleito que a gente está tentando entrar. Então, que é o que a vereança cobre. Sim, aí, tipo, eu tenho acesso a algumas escolas. Por exemplo, eu estudei muito tempo numa escola pública do Barra Mares, que é a Golda Meir. Então, assim, eu conheço muita gente, Grande Domingos. Eu também conheço muita gente em algumas escolas. Então, tipo, chegar um dia e fazer... Eu acho que, assim, de forma bem sutil, a gente vai conseguir inserir um prato, que a minha primeira ideia, né, antes de a gente conversar, porque você tem um mecanismo, você já tem o projeto, entendeu? Você já tem a expertise. E eu tenho ótimos advogados, amigos, animalistas. Então, assim, a gente tem uma união completa das coisas para poder fazer o trâmite e colocar lá. Eu acho que se pegar uma, pega duas, pega três, a gente começa, aí depois faz um projeto de lei para que todas, pelo menos um prato. E aí é o caminho para o crescimento, né? Eu acho que vai ser muito difícil? Vai, porque a vida inteira as pessoas ficam falando, né, desde a época de criança, pô, come um bifinho que você vai ficar forte, é só com bife que vai te dar força. Então, se a gente coloca um prato, né, balanceado, com uma nutricionista vegana, que está dando todas aquelas calorias, sabe, a nutrição que uma criança precisa, igual, como se ela estivesse comendo um bife com arroz e feijão, até mais, né? Eu acho que a gente vai conseguir entrar facilmente, porque a tendência é essa. Assim, João, por exemplo, dentro do entendimento
de você colocar numa escola municipal uma opção vegana, eu acho que isso você consegue colocar, a gente consegue colocar isso em todas as escolas municipais. Todas, Sim, sem exceção. sim, mas Tá? vai ser. Vamos fazer. Tá? Até porque tem princípios da própria Constituição, por exemplo, o artigo 4º lá o quarto inciso do terceiro artigo da Constituição diz que não deve haver discriminação. Né? Uhum. Então, se você não coloca nenhuma uma alimentação vegana dentro da escola, em princípio, você já estaria discriminando. Sim. Mas vai falar, então, se a gente quiser veganizar a escola inteira, você vai estar discriminando a criança que come carne? Não, porque aí tem que ser descontextualizado. E hoje ela é insustentável. Mas isso é um trabalho educacional que tem que ser tratado a médio e longo lado prazo, a lado. Né? Tem esse processo de convencimento. Exatamente. Uma escola de comunidade que trabalha numa dores, que é super engajada, de que o filho dela, por mais que tenha a única alimentação saudável dentro da escola, não vai ser com carne que ele vai ter essa alimentação saudável. Que não precisa comer, que a única alimentação com carne que ele faz é na escola. Então, ele não precisa mais dessa alimentação com carne. Ele vai ter uma alimentação de qualidade, vegana. E melhor do que antes. Mas isso é um processo. Né? O grande lance, eu acho que assim, você consegue... O que a gente consegue? Qual seria uma proposta? Eu trabalhando contigo, por exemplo, você entra, né, pensamento positivo, aí chega lá, Hugo, me assessora nisso aqui. Vamos colocar uma opção vegana, você tem vários argumentos legais para isso, dentro das escolas públicas municipais, tentando ainda negociar com o Estado. Ótimo, beleza. Mas vamos também colocar algumas escolas municipais 100% veganas? Vamos colocar? Piloto. Sim. E vamos mostrar que essas escolas conseguiram melhor desempenho, que as crianças estão mais felizes, que as crianças estão mais saudáveis, que elas estão com rendimento escolar melhor, que as pessoas que a obesidade diminuiu. Veja bem, uma das estratégias do PNAE, uma das diretrizes do CISAM é redução de obesidade, porque 50% da população brasileira, 56% das mulheres, 55% dos homens estão obesos. Sim. Só que eu estou falando do obeso adulto, a maioria. E a criança que está já no processo de obesidade, né? Já começando, porque eu estou falando... Aí você tem uma articulação com a questão dos desertos alimentares. O que são desertos alimentares? São os locais de comunidade, que a criança não tem acesso a 400 metros de distância, ela não tem acesso a comida saudável. E a mãe dela não tem tempo de fazer feira e fazer comida. E o feirante que antes fazia uma feira não vai mais porque tem medo do tráfico, da milícia, sei lá do quê. Então ela vai comprar um miojo, vai jogar na panela e a criança vai comer miojo. Sim. Em casa. Tá certo? Então, assim, os aportes de micronutrientes, de fitoquímicos, de tudo que você tem nos vegetais, ela vai ter na escola, como alimentação vegana de qualidade. Né? Sim. Então, esse processo educacional tem que ser feito dentro das escolas e a gente pode ter, sim, escolas pilotos regularizadas, sem precisar falar no ouvido da diretora, pô, diretora, me ajuda aqui, sem precisar fazer aquela coisa por debaixo dos panos. A gente faz tudo legalmente, sim, tudo com os preceitos legais, mostrando jurisprudências internacionais, mostrando jurisprudências no Brasil, mostrando exemplos de casos que deram certo e que você... Não é o dar certo é a obrigação, é que melhorou. A alimentação vegana melhorou. Cara, eu vi um negócio... A vida do ambiente escolar. Então, eu vi um negócio no outro dia, eu estava vendo acho que um documentário, eu não consigo lembrar agora o nome, e no Amazonas, eu acho, e falando em uma comunidade, e toda semana, parece, ou a cada 15 dias, param aqueles barcos que tem para o Rio, né? Que é um barco da Nestlé. E aí param. Não, aí, cara, eu e minha mulher é endocrinologista, eu fiquei assustado. Você viu? Aí as crianças, né, as mães comprando tudo, iogurte, biscoito, não sei o quê. Aí foram na casa de uma comunidade, foram na casa lá, que a menina estava comendo biscoito, uma garrafa de Coca-Cola na mesa e tal. E aí parece que apresentaram uma fruta para essa criança. Ela não sabia que fruta era aquela, ela nunca tinha visto aquela fruta. Então, assim... Cara, aí a gente já está falando, irmão, a gente já está falando até de um processo que você tem dentro das escolas também, de alfabetização alimentar. Sim. É uma coisa que você tem muito na Europa. Mas em alguns lugares da Europa, você chega para uma criança italiana... Mas a nossa época tinha, não sei quantos anos você tem, na minha época britânica conhece a diferença entre uma batata e uma berinjela.
E a criança italiana conhece todos os legumes de cor, não sabe nem falar direito o nome do legume, mas ela já reconhece e acerta. Ela pode não pronunciar corretamente, Sim. devido ao grau de dicção que ela desenvolveu, né, de maturidade na dicção. Mas ela reconhece aquele alimento e ela sabe falar direitinho, reconhecer e sabe até dizer para que serve, assim, no sentido gastronômico da coisa, né? O que você pode fazer com isso? Que isso é bom nas saladas? Então, esse é um processo que a gente tinha muito no Brasil, devido ao contato. O Brasil era um país de tradição, a concentração era no meio rural e que isso se perdeu pela urbanização, mas isso é uma questão global, o mundo inteiro, né? Em 2018, mais de 50% da população mundial foi reconhecido como morando em cidades, isso se perdeu, mas em alguns lugares, por questão de tradição, de alfabetização alimentar, isso se manteve. Então, como é o caso da Itália. Em outros, isso se perdeu e caiu para o industrializado mesmo, caiu pela questão da própria praticidade. E aí você tem outras questões envolvendo a mãe solteira, países que você tem muitas mães solteiras, e ela é a gestora, ela é a nutricionista, ela é tudo da casa, então ela acaba tendo que se virar nos 30 e ela não tem tempo, trabalha em 2 empregos e acaba fazendo ali o nugget, porque é mais prático, porque a criança não reclama, come logo e vai para o 2º emprego logo com pressa. Né? O que, então, a Lia falou aí? O que a Lia falou aí para você? Oi? Consegue ler o comentário Sim. que a Lia falou para você? Lê aí. Acho que já passou. Consigo voltar? Deixa eu ver. Temos identidades sociais e ambientais para nos apropriar de uma multiplicidade de alimentos produzidos e extrativismo. Sim, exatamente. Tem a própria questão que o próprio Fórum Brasileiro, que antes era representado pelo Conceia, ele trabalhava muito a questão dos alimentos locais. Você tem que trabalhar também regionalismos, porque o que eu sirvo aqui com a criança no município do Rio, talvez a criança no município do Maranhão rejeite, porque você tem as questões que são dos alimentos de própria herança deles, né? Você tem a própria herança de alimentos patrimoniais e coisas que eles estão acostumados a comer que você tem que adaptar. E isso, o PNAE, a merenda escolar brasileira, no ponto de vista legal, ela é pioneira e ela é muito boa no regimento. Ela é muito boa no regramento. Então, o que acontece é o seguinte, é que a gente tem um lobby forte da pecuária ainda e você vai chegar... Senhoras e senhores, a partir de agora, vamos pegar e vamos acabar com o fornecimento de carne nas escolas públicas. Então, senhor vendedor de carne, senhor pecuarista, o senhor não vai vender mais para as escolas públicas. Você sabe que isso não vai acontecer. Não. Né? Você sabe que isso não vai acontecer. Quem sabe, né? Não, Você vai mas quem sabe, né? Não, isso vai acontecer. Tá, vai acontecer. Na hora que as pessoas tomarem consciência e colocarem animalistas de fato lá para a gente ter uma bancada maior que a bancada ruralista, com certeza a gente vai fazer muito mais, né, do que a gente imagina. O próprio ruralista ele vai mudar o perfil dele, isso eu não tenho a menor dúvida. A questão até porque o mercado mais escasso que a gente tem é tempo. Não aguente até a conscientização, até uma conscientização global. A Terra não tem tempo para isso, os recursos não tem tempo para isso, né? Então, que vai ser pela razão ou pela força, já aumentamos 1 grau aí a temperatura da Terra. Se aumentarmos mais 1 grau, talvez a gente não consiga mais produzir em determinadas regiões. Então não dá mais para produzir boi, então vamos ter que produzir outros alimentos e as pessoas vão ter que virar vegana na marra. Né? Então, a gente não quer isso, a gente quer conscientizando. Né? A gente quer vira e mexe você vê... Não, e vira e mexe você vê as mesmas perguntas, né? Eu não consigo virar vegetariano porque a alimentação vegetariana é muito cara. Aí o cara vai escrever, o quilo da carne de segunda está R$32, R$33. Você compra a horta, você compra a feira inteira com R$30, entendeu? Não vira se não quiser, né? Sim. Não, exatamente. É a questão de você... A relação dos alimentos do vegano, você cozinhar, isso dá uma relação com o alimento, você conhece o alimento na intimidade, e essa intimidade com o alimento faz com que você faça cardápios mais variados, mais gostosos, mais interessantes, sem precisar ficar refém de outras questões. Então, assim, para você ser vegano, a primeira coisa, uma das coisas que eu acho que é importante é você aprender a cozinhar, a fazer a sua própria comida. Né? E aí você consegue se planejar melhor e dar sabor àquela comida sem você precisar ficar usando recursos de origem animal,
que é o que a maioria Sim. das pessoas tem hoje como memória afetiva do que é um alimento gostoso. É um alimento saturado de gordura, obviamente apelativo, né? E a Eu não pessoa como nada ela... desses hambúrguer do futuro, eu não como nada disso. Ah, sim, eu acho que até assim... Eu não tenho nada essas contra, mas tipo, eu não como nada disso. essas alternativas veganas, elas estão aí, eu acho ótimo, mas assim, Sim. para você implantar isso numa escola pública, com 40, 50 centavos de merenda escolar por aluno, é inviável, não tem escala para isso ainda, estamos longe disso, né? 300 gramas de linguicinha vegana, R$ 30, isso aí está fora do mapa, né? Não, Tem que comer legumes. cara, eu fui pro ENDA a cada 2 anos. Não sei se você já ouviu falar no ENDA. O ENDA é o maior encontro de direitos animais que acontece em São Paulo a cada 2 anos. É o Jorge Guimarães que fundou o ENDA, Sim, que é do Vedas. E aí, cara, todo ano o encontro é numa lanchonete que é veg. Irmão, eu cheguei lá, eu tava morrendo de fome, tinha chegado do aeroporto, aí pedi um sanduba, cara, mas, enfim. A experiência que eu tive foi a primeira vez que eu comi na rua, né, um hambúrguer de grão de bico, e era um hambúrguer feito numa chapa que não com a mesma chapa Que você sabe que faz você sabe os que foi animais. carne antes, né? Aí, cara, enfim, eu fiquei com uma enxaqueca lá eu passei um dia e meio dentro do quarto que eu não conseguia ver nada. E aí, essas coisas, né, de fritura, assim, que são feitos desse tipo de alimento, sabe? A Raquel faz muita coisa fresca para mim. Eu aprendi a comer tantas coisas. Eu aprendi a comer acelga, eu aprendi a comer repolho roxo, pimentão. Eu como outras coisas agora que eu nunca Comida, comia, né? porque Comida mesmo. eu olhava e não despertava. Comida mesmo. Eu tenho comido uma quantidade absurda de coisas Então, que eu nunca João, comi na minha vida e tem me assim, feito o importante bem. é que esse livro aqui, eu vou até mostrar que eu estou com alguns exemplares dele aqui. Fala do livro. Fala do livro. Dá para ver? Fala do livro. Dá para ver ele aqui? Dá para ver. Fala do livro. Fala um pouquinho do livro. Tá conseguindo ver, João? Tô. Você tá vendo, João? Tô. Fala um pouquinho do Dá livro. para ver? Dá. Não, tá. Então, é porque assim, eu tô vendo aqui que o nosso tempo tá... A gente tem uns 17 minutos ainda. É que, na verdade, assim, o que você está falando, Comida de verdade. Eu corroboro, assim, eu acho que a questão de desconstrução, Uhum. a desconstrução do alimento, ele tem que vir, não você fazendo adaptações. A adaptação, ela é boa. Vamos fazer um hambúrguer aqui, vamos fazer um nugget vegano para criança e acostumando sair do nugget de frango para ir para um nugget de legumes. E aí, aos poucos, você vai diminuindo a fritura, aos poucos você vai tirando. Eu quero te fazer válido. uma pergunta, tá? Eu quero te fazer uma pergunta importante. Pode Por exemplo, tá? Se chega aqui em casa uma criança de 8, 9 anos que a vida inteira comeu carne, ela estava num abrigo e a gente adota e ela vem morar comigo aqui em casa. Como é que eu vou fazer para mudar a alimentação dessa criança? Como você faria? 8 anos de idade. 9 anos de idade. 8, 9 anos de idade. Bom, se eu for mexer só no aspecto culinarístico da coisa, só na questão mesmo da nutrição e gastronômico, sem nada de convencimento, sem mostrar vídeo de animal sofrendo, sem usar outros recursos educacionais, a depender da gravidade, de realidade que você vai mostrar da maturidade da criança, eu vou fazer um cardápio variado e eu vou trabalhar temperos saudáveis. Mas você já no primeiro dia não vai, na primeira semana você não vai comprar carne. Eu não tenho que. Eu acho que você não tem que ficar esticando. É igual vício em droga. Você não tira. Você pode ir tirando em medidas homeopáticas, mas você não dá na mesma maneira que você dava. Por exemplo, o cara ele quer largar o cigarro, ele não vai usar o cigarro, ele vai usar o adesivo de nicotina, né? É um outro subterfúgio. Ou ele vai largar de vez. Porque se eu ficar dando doses homeopáticas, eu acho que eu vou estar continuando a trabalhar a questão do vício dela. E ela vai falar, então, hoje é quinta-feira é o dia da carne, então tô doido para chegar quinta-feira de novo. Então acho que não é bem por aí. Eu acho que o negócio é você tirar mesmo o alimento, tirar aquela carne, aquela coisa que era entendida como alimento, que era entendida como ingrediente e que não é, e você colocar o alimento de origem vegetal
mas não substituindo uma coisa por outra no sentido de assim, então, ao invés de nugget de frango, você vai comer nugget de legumes. Tá, isso é válido, mas ele tem que ser tão gostoso quanto. Ele não vai ser igual, mas ele vai ser gostoso, de um jeito diferente. E você pode substituir com... Assim, comida gostosa é comida gostosa. Comida bem feita é comida bem feita. Você olha e você não tem como você negar, entendeu? O paladar não te engana. Só que você vai criando uma bagagem, uma memória gustativa, uma memória olfativa, você vai criando sinapses cerebrais, você vai aprimorando o seu palato, você vai criando as bactérias adaptadas para digerir aquele alimento novo. E essas bactérias também vão mandar informação para o teu cérebro. Olha, eu sei digerir isso, então eu quero que você me dê isso. Se eu tenho uma colônia de bactérias no meu organismo, tá? Isso é uma pesquisa britânica. Se eu tenho uma colônia de bactérias no meu organismo adaptada a comer só junk food, só comida lixo, ela vai mandar essa informação química para o meu cérebro. Cadê comida? Não, jiló não é comida. Eu quero fritura, eu quero hambúrguer. Porque aquele organismo está colonizado, está adaptado a comer aquilo. Tanto no paladar, quanto no psicológico, quanto no bioquímico. Entendeu? Então, assim, você pode... A mudança ela tem que ser feita de uma certa maneira radical. Mas radical sem ser tacanho. Sem ser boçal. Ah, não, você vai tirar uma fritura. Criança está acostumada a comer fritura. Você vai dar no dia seguinte jiló cozido na água. Aí você está pedindo demais. Dá o jiló empanado, então. Sim. Depois você vai trocando, depois você vai tirando. Entendeu? Porque o problema não está necessariamente só na fritura e no açúcar. Né? O problema, em princípio, da alimentação ruim, negativa, está no começo, no princípio de tudo, nos produtos de origem animal. E aí depois nas técnicas de preparo que você utiliza. Também comida vegana, só baseada em fritura e em açúcar, não é a proposta para uma escola pública. Não é isso que a gente quer. Com certeza. É a comida saudável, né, João? Com certeza. Então, assim, o que acontece... Fala do livro. Eu até fiquei falando bastante de parte técnica, né, do livro, no início, né, de parte que talvez não seja muito palatável para a maioria das pessoas, nem todo mundo... enfim, quem é do direito, quem é da administração pública, até se interessa, mas para a maioria das pessoas nem... Talvez ficar falando aqui de PNAN, PNSAN, que é o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que são os programas. Isso vai interessar gestores, né? Mas não interessa. O pessoal quer ver o resultado. Mas, no final das contas, não adianta, você tem que falar, cara. Porque é pelo legislativo que o troço vai parar no teu prato. Sim. Entendeu? Não adianta você refutar e falar assim, mas calma aí, vamos falar de comida vegana, vamos falar de veganismo, vamos falar... Tá, se a gente ficar falando aqui só de animais e veganismo, a gente vai ficar falando para o nosso séquito. Sim. Como que eu vou implantar esse troço? Pelos meios legais, pelo meio jurídico. Se você ou não. Sim. Entendeu? Assim, Sim. Não adianta a gente querer refutar. Teu sinal perdeu um pouco. Perdi o teu sinal. Não estou te ouvindo. Voltou? Eu acho que ficou mudo você. Você mexeu em alguma coisa aí? Mudo. Você tá mudo. Sem som nenhum. Vai no botãozinho do lado. Elas só estão me escutando. Tá. O problema é que eu vou ter que postar essa live. Aí a gente continua mais um pouquinho. Vou esperar ele voltar aqui. Para a gente dar continuidade.
Vai conectar agora. Voltou. Me ouve? Voltou. Me ouve agora? Muito. Pode concluir. Me ouve? Uhum. Beleza? Beleza. Entrou uma ligação aqui, provavelmente aquelas ligações de São Paulo, né? Inconveniente. Vamos lá. Nessas horas. Vamos lá. Então, João, assim, eu acho que eu tenho que falar um pouco aqui de uma parte, assim, sumarizando o livro, né? Uhum. Estão vendo aqui? Então, ele não é um livro propriamente para falar de veganismo. Uhum. Ele é um livro que vai falar da parte técnica. Sim. Então, nos sumários dele aqui, em toda a parte que ele tem, ele vai falar sobre todos os passos a passos que você precisa para você poder entrar Nós precisamos. dentro... Nós precisamos. digo assim, você gestor público, né? Sim. Que nós precisamos, né? Para você poder penetrar com uma alimentação vegana legitimada pelo poder público. Uhum. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, não sei se dá para ver direito, né? A gente tem aqui... Eu vou, basicamente, né, só falar um pouco aqui do índice dele, né? Alguns Isso. pontos que a gente tem, tá? Que eu acho que fica melhor do que eu ficar mostrando, ninguém consegue ver direito. Uhum. Eu tenho, por exemplo, as metas, as justificativas do porquê colocar Essa alimentação, esse plano, esse plano. esse programa, Uhum. né? Esse é para ser um programa dentro do próprio PNAE, Uhum. né? Dentro do próprio PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Legal. Né? Só que o PNAE, ele é financiado pelo FNDE. Então, basicamente, o PNAE, ele é recurso público. Ele é dinheiro, verba, que entra do FNDE. Né? Mas quem vai legitimar isso é o sistema do CISAM. Né? O sistema de... E o que o CISAM, por exemplo, fala aqui como estratégia de alimentação? Né? O que ele fala aqui? Eu estou aqui abrindo. Ó, um dos argumentos do CISAM, um dos objetivos do CISAM, que é a nutrição, que cuida desses programas de alimentação, que diz as diretrizes básicas da alimentação, como deve ser para o brasileiro. Né? Kleber, a gente envia depois. Kleber, que é o nome e onde adquirir o livro. Fala. Sim, eu vou deslizar do link, tá? Eu vou deixar disponibilizado, Isso. aliás, vários links para vocês entenderem como é que está o panorama agora, porque mudou. Com o governo novo, mudou. Algumas coisas mudaram. Do Fundeb, que estão querendo tirar dinheiro do PNAE, estão querendo tirar dinheiro do FNDE para poder colocar no Fundeb. E aí a merenda escolar já está ameaçada nesse sentido também. Mais uma das razões que a gente tem que, de alguma maneira, também fazer mais com menos. Dar uma alimentação mais saudável com menos recursos. Então, por exemplo, um dos aspectos aqui que a gente fala, campanha Brasil Saudável e Sustentável, né? Isso é dentro do CISAM, isso é diretriz do CISAM, diretriz do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E incentivar o consumo de alimentos saudáveis. É o primeiro tópico. Uhum. É o primeiro tópico. Legal. Fortalecer as ações de educação alimentar e nutricional nas redes públicas de educação, saúde básica e assistência social. Muito bom. Teoria dos motivos determinados. Não tem nem mérito. Não tem nem que analisar o mérito do ato administrativo quando você implanta alimentação vegana nas escolas públicas. Porque já está... Basta você comprovar que a alimentação vegana é uma alimentação mais saudável do que a alimentação normal. Um comprometimento, né, de a gente conseguindo ser eleito. Primeira reunião em janeiro, fevereiro, marcar com o secretário de Educação para colocar isso em pauta ontem, entendeu? Essa é uma das minhas prioridades. Ó, veja aqui o que prevê. Vou repetir essa parte que é importante. Fortalecer as ações de educação alimentar e nutricional nas redes públicas de educação, saúde básica e assistência social. Isso é a lei orgânica do Lausanne. Sim. Então, isso está na lei. Lei orgânica. Então, sendo lei orgânica, a gente vai conseguir, irmão. No município. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Ela tem poder de constituição na esfera municipal. Eu não tenho dúvida. O Rio de Janeiro faz parte do CISAM há muito, muito tempo. Sim. Tá certo? Então, já está integrado há muito tempo. Promover parcerias entre o setor privado, público e organizações econômicas da agricultura familiar. Ampliar e qualificar os canais de comercialização da agricultura familiar
e produção orgânica agroecológica. Tá certo? Essa é a campanha Brasil Saudável e Sustentável. Sim. Ó, tá? Quem toma conta disso hoje em dia é o CESAM, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o CISAM, todo mundo mete o bedelho. São vários ministérios que estão ligados a isso. E quando a gente joga para a esfera municipal, são várias secretarias. Então, raciocina comigo, como o Conceia não existe mais, então, basicamente, é poder executivo, cara. E legislativo. É quem está no legislativo e no executivo que consegue implantar esse troço aqui. Alimentação vegana em escola pública. O único candidato no Rio de Janeiro que pode fazer isso, você sabe quem é, né? Você. É o único que tem uma pauta que não fica falando só da questão animais urbanos, animais xenotrópicos, cachorro, gato. Sim. Não é só. Eu tenho 40 gatos, né? Eu sou protetor, eu tenho 40 animais resgatados, eu tenho um abrigo. Para mim não é só. Vida é vida. Sim. Vida da barata, vida é vida, e se for vida senciente, a consideração moral tem que ser igual. Sim. Só que, para eu ficar agradando o voto do protetorado e ficar falando só para ganhar voto, eu acho que não é bem por aí. Sim. E você é por isso que a gente tem essa dificuldade, né? De forma real, sobre uma implantação de uma alimentação vegana numa esfera pública mesmo. Sim, né? eu já tinha. Essa Você já era no uma Rio de proposta minha. Não, e já era uma proposta minha em 2018. Eu já tinha essa proposta em 2018. Em 2018, as minhas 3 campanhas. Olha só, João. Fala. Fala. Conclui, As minhas 3 Pode campanhas, concluir. em 2016 para vereador, em 2018 para deputado federal e agora de novo para vereador, eu não tive fundo de fundo, né, partidário, não tive verba partidária, não tive equipe, não tive dezenas de pessoas panfletando para mim nas ruas. Enfim, a minha campanha franciscana, praticamente em 2016, 2018, eu fiz sozinho nas ruas e nas redes sociais. Então, assim, eu acho que já está mais do que na hora, né, da gente da gente experimentar, eleger um candidato diferente desses que estão aí, que vem conseguindo se eleger todos os anos, né? Gato, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, sendo que eles são, a maioria dos que tem por aí são simpatizantes. Exatamente, são pessoas que agregam voto. É um cara que defende os taxistas, mas que também protege animais. É o cara que trabalha com autista, mas que gosta de animais. A gente tem que, hoje, colocar, né, numa eleição uma pessoa que faz aquilo, ela é efetiva, ela respira aquilo. Esqueça um partido. Entendeu? Exatamente. Falta um pouco de estratégia, um voto estratégico, né? Sim. Nos colegas veganos e vegetarianos e animalistas. Sim. Porque não adianta dissidência, não adianta procurar o candidato perfeito. Você vai encontrar imperfeições, porque é da natureza do ser humano. A gente está sendo até redundante e fazendo tautologia aqui de ficar falando isso que todo mundo já sabe. Sim. Mas é óbvio que você não vai encontrar ninguém perfeito, mas você tem que encontrar alguém que realmente, de fato, vá implantar aquilo que mais se parece com o que você respira, é o que você falou. Sim. Não adianta ficar botando gente de improviso. Causa animalista é causa animalista. O cara tem que respirar aquilo. Ah, mas ele vai defender só os animais? Lógico que não. Lógico que não. Vai defender o meio ambiente, vai defender os animais, vai defender você. Vai defender você também, porque tá tudo integrado, cara. Verdade. Vai ver o filme do Avatar, vai ver o filme do Avatar, meu filho. Tá tudo integrado, né? Beijo, Yolanda. Assim, tem um monte... Oi? Não, tô mandando um beijo para Yolanda. Ah, não, tudo bem. Eu só tô aqui com medo aqui porque acho que a live... Não, vai acabar, mas não tem Instagram, problema. A gente vai marcar depois de fazer outra e eu acho que o foco agora, irmão, é maravilhoso o projeto, é maravilhosa a união para poder fazer isso aí. Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que unir forças, né? As pessoas que assistiram a live, que estão assistindo, para nos colocar lá. Porque isso só vai ser possível, né, para quem gostou, para quem está assistindo, para quem, né, acha isso maravilhoso,
Eu preciso do apoio, né? Eu preciso que compartilhem. Obrigado, Mia. Obrigado mesmo. Eu preciso que compartilhem, porque já que eu não tenho equipe, eu chego, por exemplo, eu marco amanhã de para... Amanhã eu quero estar em Cascadura para panfletar. Eu chego em Cascadura, tem 2 de um candidato e 3 de outro. Eu vou para Madureira no sábado. Tem 8, 10 de um candidato, 3, 4 do outro. E eu só posso ir uma vez em cada lugar e eu estou sozinho. Entende? Então, se nós agora, né, não tivermos essa união, porque vocês são o meu braço, já que eu não tenho equipe, que eu não tenho fundo partidário, né, que eu não tenho financiamento de campanha, se vocês olharem prestação de contas, você pode colocar João Valois, prestação de contas. Você vai ver que em 2016 eu gastei R$ 1.200 de amigos. Em 2018 eu gastei R$ 1.300, que foram, né, juntei com amigos. E esse ano, até agora, eu não gastei R$1. Eu tenho material que foram me dar, os santinhos que me deu foi o partido, que isso, né, tem um valor deles lá, que não é verba física, né, para eu pagar a gasolina, para eu almoçar na rua, para eu impulsionar. Se você olhar, vários candidatos do Rio de Janeiro estão gastando uma grana em impulsionamento. Tem candidatos da causa animal que gastam 300, 400, 500 mil reais numa candidatura. Isso é muito legal que você observe, entende? Eu acho que esses 300, 500 mil reais, já que o cara é da causa animal, ele podia ser gasto na melhoria de algum abrigo, na melhoria dos hospitais que estão em péssimas condições, na melhoria, sabe, de cartilhas escolares, cadeiras, mesas, né? Na própria alimentação de uma escola. Enfim, sim. Eu acho que essas pessoas que estão hoje vendo um cachorrinho no colo, um gatinho no colo, vê o que tem por trás disso, vê há quanto tempo ele está lá, quanto ele está gastando na campanha dele, se ele está, sabe, gastando muita grana em impulsionamento. Isso tudo tem que ser visualizado. Porque, sabe, eu pretendo no meu gabinete, depois de eleito, eu não vou gastar a verba toda. Eu vou devolver dinheiro para o município todo mês. Então tem muitas coisas boas que eu acho que as pessoas têm que observar e têm que dar valor. A gente precisa dar valor, sabe? Aquelas coisas antigas, ao bom dia, ao boa tarde, à honestidade. Ninguém é bom, ninguém é maravilhoso porque é honesto. As pessoas têm de ser honestas. Entendeu? As pessoas não vão devolver dinheiro. Ah, aquele cara é legal porque ele vai devolver dinheiro. Não, não sou legal porque vou devolver dinheiro. É porque é certo, porque eu acho que é justo, porque eu acho que tem muita gente precisando disso, entende? E a mesma coisa a alimentação vegetariana e vegana. Agora eu não quero mais vegetariano, eu quero que a alimentação seja vegana. Está mais do que na hora da gente ter um cardápio vegano nas escolas, entende? E eu quero fazer isso. Eu ia colocar... Quando eu coloquei o termo no livro, quando eu batizei o livro, Programa de Alimentação Vegana nas Escolas Públicas, eu pensei em colocar Programa de Alimentação baseado em plantas nas escolas públicas, né? Eu pensei nisso. Mas eu falei assim, quer saber? O que o senso comum entende como alimentação baseada em plantas é a alimentação vegana. E outra coisa, eu não vou ficar desconstruindo a ideia do veganismo, porque a ideia do veganismo nada mais é do que uma ideia ética. Vegetarianismo ético, porque o vegetarianismo ele é, por princípio, herbívoro. Então, assim, quando eu falo vegetarianismo, eu já penso em dieta herbívora. Eu não penso em ovo lacto. Ovo lacto é ovo lacto vegetariano. Então, eu poderia colocar programa de alimentação vegetariana nas escolas públicas. Não, eu quero vegano. Mas por que eu quero vegano? Porque eu sou vegano? Não, porque assim, o veganismo ele vai tocar vamos usar assim um termo piegas, mas ele vai tocar o coração das pessoas. Porque eu vou ensinar a educação ambiental na escola, porque eu vou ensinar o valor da vida, o valor lixo. Da ciência. Separação do lixo, compostagem. Tudo. A gente vai ensinar tudo. Olha só, João. Como ganhar dinheiro com lixo. João, olha quanta gente debaixo da ponte, cheio de dinheiro para se ganhar. Uma escola sustentável, Sim. O conceito de uma escola sustentável... Exatamente isso. Escola sustentável. Exatamente isso. O conceito... sim. O conceito de uma escola sustentável, ela perpassa vários aspectos. E assim, a educação ambiental, óbvio. Você aprender a produzir sua própria comida, óbvio. Você aprender
como manejar o lixo, óbvio, são todos conhecimentos transdisciplinares, eu não diria nem multidisciplinares, porque eles se misturam. Eles são conhecimentos que são líquidos, eles são fluidos, não tem como você separar um do outro. Não tem como ficar ensinando para a criança educação ambiental levando pintinho para a escola. Sim. Pintinho, aí pega a massa do pintinho, quebra o pintinho, leva o pintinho para cá. Isso acabou. Acabou há muito tempo. Não tem como inventar papinho de bioparque. Não tem como inventar papinho de aquarrio. Isso não é conscientização ambiental. É verdade, é verdade. Zoológico. Isso é perpetuação da visão instrumentalizadora. Né? Não é nem visão utilitarista, é visão instrumentalista. Então, assim, essa visão instrumental, ela ainda existe nas escolas públicas, ensinando como se fosse educação ambiental. Só que se a gente pegar, assim, dentro de uma escola pública, pegar uma escola modelo, e aí sim a gente pode colocar isso. Vamos criar escolas sustentáveis, escolas modelos. Vamos escolher algumas dessas escolas municipais e transformar as escolas sustentáveis. Isso já existe no Rio Grande do Sul, está aqui no meu livro. Sim. Essa escola existe. Acho que Curitiba também, né? Eu acho que é Curitiba. Acho que Curitiba tá também, no livro aqui. Esse projeto é de 2014 e eu acho que ele saiu da planta em 2015 e eu não sei como é que anda, porque com essas administrações que são cesarianas, né? Você destrói tudo que o colega anterior fez. Eu não sei a quantas anda esse projeto lá no Sul. Mas, assim, são coisas que até já existiam no Brizolão. Existia até o próprio Collor. Até o próprio Collor continuou isso. São projetos de ensino que vêm desde o tempo do Darcy Ribeiro. Só que não com a coisa da escola vegana. Sim. Não com a coisa do veganismo dentro. Como grande Darcy Ribeiro. Mas uma coisa que você convence as pessoas, João, é você mostrando o seguinte. Político. Executivo do político, o povo feliz e economia de verba. Sobrou dinheiro, economizou no erário, o cidadão está mais feliz, então é isso que eles querem. É verdade. É isso que vai fazer dar notoriedade e dar seguimento a um projeto como esse. Então, se a gente vai implantar algumas escolas piloto, usando esse guia, usando esse manual como uma forma de instrumento legal, como uma forma de você dando finalidade e forma a esse projeto, a gente tem que conseguir sucesso. Essa escola tem que mostrar resultados. Ao mostrar resultados financeiros, sobretudo, e resultados de satisfação da população, de melhoria, por exemplo, melhoria do desempenho escolar, se você consegue mostrar nos indicadores que houve melhoria em vários sentidos, né? Até melhoria de IDH, porque você ensinou, de repente, uma merendeira a uma profissão nova e ela agora está trabalhando, além da escola pública, está trabalhando no restaurante. Os próprios cozinheiros, exatamente. E está ganhando mais com isso, né? Sim. Então, se você consegue ter, que é a minha formação, meu mestrado, desenvolvimento local, eu sou mestre em desenvolvimento local. Se eu consigo desenvolver aquele local, e se eu consigo mostrar que várias daquelas localidades, aqueles pequenos núcleos conseguiram um resultado bom através desse projeto, isso chama atenção. Muito legal. E isso dá vontade de replicar ao poder público. Né? Sobretudo no momento que se discute, por exemplo, tirar dinheiro da merenda para colocar no Fundeb, porque não tem de onde tirar dinheiro do Fundeb. Para colocar no Fundeb, que foi aprovado, e você tem que tirar de algum lugar. Então você fica cobrindo um santo e destapando o outro. Sim. Né? Então a ideia não, assim, cedo ou tarde não tem como fugir desse projeto, João. Não tem como fugir disso, entendeu? Assim, tomara que seja com a gente. Tomara. Deve começar com gente capacitada, bem intencionada e que entende do riscado. Né? A gente precisa chegar lá. Colocar na mão de qualquer um, que não vai dar certo. Precisa chegar lá. Só que, repito, para chegar lá, eu acho que tem que ter a colaboração de todos. Todo mundo agora, faltam 9 dias, né? Porque dia 14 a gente não pode mais falar. Dia 14 é o último dia que se pode fazer campanha. Então, se cada pessoa que assistiu, que vai assistir,
puder passar para 2, 3 amigos e assim sucessivamente, a gente vai conseguir chegar lá. Porque são só 8 mil votos. Lembrando que eu fiz 7.100 votos em 2018. Foram 4.612 no município, a gente precisa passar agora para 8. Eu acho que o engajamento, né, de todo mundo que quer a mesma coisa que nós queremos, a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado, Lia. Fala, irmão. Você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, João. Você me ouve? Que já vai acabar. Não, Bancada animalista. Eu entendo. Bancada animalista entrou aí agora. Eu entendo perfeitamente, João. Bacana, hein? Eu entendo perfeitamente, né, que o momento de você colocar alguns projetos ainda a gente, por exemplo, você vê, eu vi o Bancada Animalista aqui e eu lembrei que na tentativa que foi de construir um partido animalista. Obrigado, Paz. Né? Fala. Conte com o meu voto. Então, isso aí. Mas, assim, a tentativa de você criar um partido animalista, ela foi muito... Você criar um partido no Brasil é muito difícil, né? A gente vai chegar lá. Então, algumas coisas a gente ainda está engatinhando. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Exatamente. Então, mas eu penso o seguinte, cada vez... Até que o último seja salvo. Né? Cada tempo, a cada eleição, a cada ano que passa, então as pessoas estão adquirindo mais consciência. Sim. Então, você falar de alimentação vegana nas escolas públicas há um tempo atrás era considerado teratologia, era considerado coisa de radical, era considerado uma ofensa canônica à nutrição pediátrica. Verdade. É matar a criança. Não, vai faltar ferro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E assim, hoje já se sabe que não, que é o inverso. Então, a grande questão... Tem muita gente, cara. Aquele restaurante do Barra Shopping, eles mudaram o nome. Cara, o cara abriu um restaurante pequeno, na lateral, onde eram só lojas de roupa. Cara, não tem 1, 2, 3, 4, deve ter 8 mesas. O restaurante nunca parou. Nunca parou, para você ter uma ideia. A maioria das pessoas que entravam lá não eram nem vegetarianas. A força que o veganismo está produzindo, que o vegetarianismo está produzindo, isso está ficando muito legal. Todo mundo está querendo experimentar, todo mundo está querendo conhecer, e todo mundo está aderindo. Exatamente. Assim, você tem uma força ainda do agronegócio, da pecuária, na mídia, muito forte. Você tem os greenwashing da vida, por exemplo, quando uma empresa como a Friboi, como a Marfrig, diz lá que está produzindo carne verde. Tem essas falácias argumentativas que isso na televisão, isso passando no horário da novela, isso confunde a cabeça das pessoas que não têm acesso à informação, que não é uma informação com intenções. Que né? Acesso a pesquisas que não são pesquisas financiadas. As pessoas que não têm acesso, a maioria das pessoas não tem acesso e quando tem, não buscam. Então, assim, a briga é muito feia ainda, porque quando você liga a televisão lá no horário da novela, você vai ver que agro é pop, agro não sei o quê, agro é técnico, e vai mostrar lá, dizendo que couro é resistência. Não, eu postei hoje sobre isso. É difícil pra caramba, mas, veja bem, então, ainda o discurso ainda fica um pouco no sentido clubista, porque o vegano ainda se fecha muito nos seus clubes, ainda se fecha muito ainda no seu discurso para si próprio. Então, o que a gente tem que mostrar é resultado, que a alimentação vegana e que a ideia de você colocar o conceito de veganismo dentro de uma escola pública não é porque você acredita, porque você tem noção de que os animais sencientes merecem consideração moral porque sentem as mesmas coisas que você, e isso já é argumento suficiente, ponto e acabou. Você não vai conseguir convencer com isso, porque você convence porque você é uma pessoa que tem um refinamento moral, um refinamento ético. E você não pode esperar isso de todo mundo. As pessoas vão chegar lá ainda, talvez, mas ainda não chegaram. Vai ter discordância sempre, né?
Isso faz parte de uma educação filosófica, de uma educação de autorreflexão, de ética, que deveria ter na escola pública desde pequeno para as crianças, Sim. que você tem na Europa, que você tem em alguns lugares, que você vê que você constrói cidadãos, pessoas realmente com uma noção de cidadania diferenciada. Então, isso deveria ter aqui também, isso faz parte de um projeto de uma escola, vamos dizer, sustentável. Mas o que você tem que mostrar hoje, para você conseguir penetração, é benefício no erário e benefício para o cidadão. Porque você usar o argumento também só de que legalmente, por exemplo, estou dizendo aqui para você aqui, estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade. Está aqui. Estratégia do CESAM, Ministério do Desenvolvimento Social. Estratégia de prevenção e controle da obesidade, a publicação resultante de esforço articulado. Isso é bacana. Vai acabar. Mas isso não é suficiente para reforçar assim para o cara. Tá, mas e aí? Eu consigo fazer isso com carne também. Então vamos fazer frango cozido na água. Não vamos tirar a carne do cardápio. Eu consigo reduzir a obesidade reduzindo gordura, mudando o cardápio. Né? Então, a briga de conceito educacional, para você entrar, transcende essa questão educacional. Tem que ir mostrando o seguinte, os benefícios são esses. Vamos fazer umas escolas pilotos, então, a gente... nos deem o benefício da dúvida. Vamos pegar algumas escolas, então, escolas mais críticas, e vamos mostrar que essa escola sustentável vai mudar a história dessa escola, dessa comunidade. Verdade. Né? Vamos pegar algumas escolas referências. Então, aquela escola que você quer mostrar para o diplomata estrangeiro quando vem aqui, vamos pegar essas escolas, vamos implantar então esse sistema nelas, vamos mostrar que essa vai ser uma escola onde você só vai ter aluno nota 10. 30 segundos. Considerações finais, João, fala aí. Não, cara, na realidade é o sonho da gente, né? Para a gente poder implementar essas coisas maravilhosas. Eu acho, eu vou ser muito sincero, as minhas propostas, elas são maravilhosas. Então, eu ficaria muito feliz se a gente entrasse, ou se outros que entrarem, né, pudessem ser e fazê-las, seria maravilhoso. Entende? Então, para João, gente entrar... eu como animalista, quando vi suas propostas, eu falei, eu não encontrei um erro, eu não encontrei uma falha. Isso aqui é ouvir um negócio... Eu achei todas muito sólidas. Isso aqui é ouvir um negócio interessante. Eu sou crítico, sou chato. Não, eu fiquei com vergonha de postar, porque fui eu que fiz aquilo. Eu falei, cara, será que tá bom? Aí tava uma pressão de gente, pô, cadê tuas propostas? Cadê suas propostas? Eu fiquei na minha. Eu falei, sabe o que é mais? Eu vou postar, essas são as minhas propostas. E eu coloquei, cara, teve uma aceitação muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz. Então, para finalizar, a gente depois marca, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre a parte, né, do livro, que não é a parte administrativa, e como seria essa implementação. Pode-se até falar sobre alguns pratos, né, que seriam muito, muito legais das pessoas saberem. Mas hoje eu acho que o que a gente precisa mais é adesão. Que todo mundo que passou por aqui, gente, olha vai só. passar por aqui, né? O momento agora é de focar no João, de focar para ele poder entrar, para a gente poder implantar. O livro a gente marca uma live depois, a gente destrincha cada tópico do livro. 14.444. Entendeu? Mas assim, é isso, 14.444. E se a gente quiser falar, por exemplo, em tópicos e em sumários, é basicamente o seguinte, como implantar as estratégias que você vai fazer do ponto de vista legal, jurídico, legislativo, né? E aí você pode implantar, aí vai te mostrar os cardápios, vai mostrar, por exemplo, cronograma de implantação, sensibilização, análise sensorial, testes de aceitabilidade, testes de preferência pareada, tudo que você pode fazer para você colocar os testes dentro da faculdade. Mas, assim, eu já digo que você nem precisa de teste hoje em dia. Sim. Você precisa das escolas piloto. Você não precisa ficar testando nada. Você tem a escola... no meu mestrado eu fiz teste de aceitabilidade com as crianças, para ver o que elas gostavam mais, etc. Mas você ter um cardápio vegano, as crianças naturalmente vão escolhendo. Tem vários exemplos de escola veganas que as crianças tinham a opção da carne e elas preferiam a opção vegana. Então, isso aí